Irmão, Jesus Cristo é o Senhor. Gostaria de ler com os irmãos Apocalipse capítulo 19, a fim de contextualizar. A gente vai ler a partir do verso 1. Que o Senhor nos ajude. Nosso Pai Celestial, nós damos graças a Ti por Teu Filho Jesus Cristo, pela obra perfeita do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Esta obra nos tornou aceitáveis diante de Ti, Senhor. E por meio do Seu sangue, nós somos recebidos. Louvado seja o nome do Senhor por essa grande e eterna redenção. Colocamos esse pequeno tempo aqui da palavra diante do Senhor, pedindo que, segundo as Suas misericórdias, o Senhor possa falar a nós na simples leitura da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a ver a Tua própria pessoa, o Teu Filho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Então, isso aqui acontece depois da queda de Babilônia. Babilônia em seus vários aspectos, político, espiritual, religioso, econômico. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, para confirmar, tem servo pequeno e tem servo grande. Mas é tudo servo. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa ou cuja noiva já se ataviou a si mesma, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras verdadeiras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse texto, irmãos, é extremamente rico. Cada um dos detalhes que temos aqui tem uma importância significativa para a nossa vida cristã. E não podemos menosprezar nenhum dos textos das Escrituras. E ainda mais no que toca essa palavra aqui de João, que está fechando todo, podemos assim dizer, conteúdo que Deus desejava repartir com a humanidade, é fechada por João nesse livro. E uma das coisas interessantes acerca da vida de João é que o Senhor faz com que João permaneça até o fim, podemos assim dizer, daquele primeiro século. É uma pessoa que testemunhou da pessoa do Senhor, apalpou o verbo da vida. Dá licença aqui, irmãos. Apalpou o verbo da vida e ele tem um testemunho de Jesus em si mesmo. E ele está falando que lá em 1 João capítulo 1, ele diz claramente que os olhos dele viram,
que suas mãos apalparam, que ele esteve presente com relação ao verbo da vida, e uma das coisas que ele chama a atenção dos irmãos pela palavra que foi escrita, ele diz o seguinte: eu quero que o vosso gozo também, o gozo que eu tenho também seja o vosso gozo, ou seja, que a vossa alegria seja completa, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E em outra parte das Escrituras vai dizer claramente para nós que Deus nos chamou à comunhão com seu Filho, e a comunhão com seu Filho tem um testemunho que está sendo descrito aqui. É interessante que, apesar de João ser uma pessoa já madura, cheia do Espírito Santo, uma pessoa que caminhou com o Senhor, que conheceu o Senhor, e está aqui no meio desse contexto recebendo revelação da parte do Senhor, e um textozinho aqui bem específico no versículo 5 diz o seguinte, versículo 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Mas depois de João ter ouvido essas palavras, ter presenciado tudo isso, tem coisas que ele ouviu, tem coisas que ele viu, estão escritas aqui. João, simplesmente no versículo 10, ele se prostra diante do anjo para adorá-lo, e o anjo aí diz assim, não faça isso não, eu sou conservo teu. E ainda diz mais, e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Isso é um indicativo para nós, que nós podemos nos tornar pessoas, quem sabe como João, cheias do Espírito Santo, de revelação, termos andado com o Senhor de tal maneira que damos testemunho de que ouvimos, do que vimos e do que apalpamos, mas ainda assim podemos ser enganados, porque João queria se prostrar diante do anjo, e o anjo disse, não, eu sou teu conservo, eu posso ter mais poder do que você, eu posso ter mais inteligência do que você, fui criado antes de você, mas Deus criou você com um propósito, de expressá-lo, e o propósito do que eu sou, é ser teu conservo. Adora a Deus, é esse Deus que você está vendo. Mas ele não fica somente nisso aí, ele diz, ele porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando o Espírito Santo está pincelando para nós aqui, trazendo especificamente o nome de Jesus, ele está falando realmente do homem Jesus, da sua humanidade, do Deus que se fez carne e tabernaculou entre nós. É esse Deus, é esse Jesus aqui, que veio a essa terra, nascido de uma virgem, viveu aqui como homem, viveu uma vida perfeita, foi tentado como homem lá em Lucas capítulo 4, você vê a tentação do diabo lá acerca da pessoa do Senhor, mas a esse mesmo Jesus que está sendo descrito nos evangelhos, é esse mesmo Jesus que está aqui no livro de Apocalipse, exaltado acima de todas as coisas. Ele não é apenas agora o homem Jesus terreno que pode sofrer muitas coisas dentro das circunstâncias que o Senhor mesmo preparou e no final morrer, mas graças ao Senhor, o terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e está sentado à destra da majestade nas alturas. Essa era a visão de João aqui, não tem dúvida, irmãos, mas mesmo João nessa condição, ele acaba sendo enganado, e isso é um alerta para nós, porque ao mesmo tempo que esse é o último livro escrito, e ele está cheio de profecias com relação aos dias que estamos vivendo, o próprio Jesus falou que os dias que nós vivemos seriam caracterizados por engano, e ele diz assim, vede que ninguém vos engane. E essa palavra não era apenas para os discípulos, essa palavra também é para nós, e essa palavra também é para João. João, não se engane com muita revelação não,
Você tem que mirar meus olhos aonde? Em mim. E a ênfase do Espírito Santo aqui, através do próprio João, é que nós precisamos manter os nossos olhos no testemunho de Jesus. E ele fala, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você pode entender essa profecia aqui de duas maneiras. Uma é, profecia é você trazer do futuro, os fatos que irão acontecer, estão diante de você no presente. Isso é profecia. Ou em outra palavra, profecia é trazer direção, profecia é trazer um rumo, profecia é trazer um caminho. Mas a profecia aqui descrita acerca do testemunho de Jesus também pode ser entendida aqui. Gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 14. Um texto bastante conhecido, versículo 3. Pouco antes, é importante ler o versículo 1, diz assim: segue o amor, ou segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Se você fazer um resumo dos 4 evangelhos, você vê isso claramente na vida do Senhor Jesus Cristo. O tempo todo ele está edificando, ou seja, ele está trazendo Deus para a vida das pessoas e manifestando o amor do Senhor, que lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Se tem um cimento para nos edificar, aqui edificar com a irmã Creuza, edificar com o Wellington, edificar com a irmã Graça, edificar com Tobias, edificar com Jonathan, edificar com Marcelo Figueiredo, se tem algo que pode nos edificar e nos consolidar e nos vincular, isso se chama amor de Deus. E claramente o Senhor manifestava o seu amor para as pessoas, e à medida que esse amor é revelado, mais as pessoas eram atraídas à pessoa do Senhor Jesus Cristo. De maneira que o próprio Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. É tanto amor, e a gente percebe que nós não merecemos, mas quanto mais, algumas vezes nos distanciamos, ou quanto mais nós vamos até esse amor, não importa. Esse amor continua fluindo, e trazendo o próprio Deus para dentro das nossas vidas. E nos dias que estamos vivendo, nós precisamos ver esse testemunho de Jesus, esse testemunho da vida humana na vida de cada um de nós. Vidas que não atraem as outras pessoas para si mesmo, mas vidas que atraem as pessoas para o amor de Deus, que edifica, que consolida, e que o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios, também, se eu estou enganado, capítulo 8, ele diz, o conhecimento, e é os dias que nós estamos vivendo, a profecia dada no livro de Daniel, que fala que a ciência iria se multiplicar, o conhecimento iria se multiplicar, é um conhecimento também que nos atinge. Nunca tivemos um tempo de maior conhecimento bíblico e intelectual, como nos dias que estamos vivendo, mas ao mesmo tempo, nunca tivemos tanto pobreza espiritual, e tanta falta de amor no meio dos irmãos, como nos dias que estamos vivendo. E Paulo diz o seguinte, que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Esse é o testemunho de Jesus. Mas esse testemunho também é manifestado em forma de exortação. Quantas vezes você vê o Senhor exortando os discípulos? Quantas vezes você vê o Senhor motivando no meio da admoestação e repreensão, mas o Espírito do Senhor com relação aos discípulos nunca foi para lançá-los para longe. Toda a palavra do Senhor foi para atrair, para motivar, para incentivar os irmãos a prosseguirem. E quanto, irmãos, nós precisamos, hoje nós precisamos apanhar? Precisamos. Precisamos de disciplina? Precisamos. Mas precisamos daquele espírito de Barnabé para dizer para os irmãos, para as irmãs, irmãos, vamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está desanimado? Qual é o momento que você está passando? Qual é a dificuldade? Você está vivendo no deserto? Vamos continuar.
Porque aquele que nos chamou disse que os dias que nós viveríamos seriam caracterizados por aflições. Mas o que o Senhor disse: no mundo tereis aflições. Mas qual é a exortação e incentivo do Senhor? Tende bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Nós precisamos, irmão, desse espírito do testemunho de Jesus, exortarmos uns aos outros a prosseguirmos. E a outra palavra aqui, consolo. Irmãos, todas as pessoas que se achegaram ao Senhor, leprosos, pecadores, publicanos arrependidos, aquela mulher pega em flagrante adultério, Mateus, Zaqueu, pode citar uma infinidade de irmãos que tem aqui nas Escrituras, as mulheres, Maria Madalena, isso, Marta, Lázaro, Maria, todos eles, irmãos, foram consolados. E até mesmo aquele Simeão, quando pegou a criança nos braços, a vida do Senhor, irmão, essa vida humana, pulsante, transbordante, não é uma vida humana caída, é uma vida humana cheia de Deus. Essa vida humana naquele bebê tenro ali, quando Simeão viu aquela criança, ele disse: agora estou em paz, agora estou consolado, porque esse aqui é o que vai trazer a redenção sobre Israel. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, e isso vai falar aqui, como é que nós profetizamos? Aqui está falando claramente no texto que lemos que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Deus não está nos chamando para sermos deuses. Deus está nos chamando para sermos seres humanos cheios do Espírito Santo, onde na nossa humanidade nós manifestamos Deus para a vida uns dos outros. Chega, irmãos, de tanta derrota, chega de tanto fuxico, chega de tanta fofoca, chega de contar os segredos dos podres uns dos outros. Nós precisamos, irmãos, nos dias que estamos vivendo, de irmãos e de irmãs cheios do Espírito Santo, que possam profetizar, edificando, exortando e consolando uns aos outros. Irmãos, o que temos mais coisas hoje, irmãos, o que temos mais dificuldades hoje é de sermos consolados. Muitas vezes nós temos dificuldade até mesmo de vir para a reunião, mas precisamos de alguém que bata em nossa porta e diz: irmãos, o Senhor é conosco. Essa vida é uma vida maravilhosa, ela está dentro de você. E em quantas vezes, irmãos, nesse mesmo testemunho, vou ter que parar por aqui, mas muitas vezes nesse testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, quando nós profetizamos, quantas vezes nós, meus irmãos, precisamos falar do testemunho do que Deus está fazendo em nossas vidas. Deixa eu pegar só uma pesca aqui, do irmão Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: diga tudo o que Deus fez contigo. O que é que Deus está fazendo com você? Mas não diga nada do que você faz para Deus. Compreendeu? Diga tudo. Precisamos nos levantar pelo Espírito Santo, nesse espírito de profecia, para edificar, para exortar, para consolar, para falar o que Deus está fazendo em minha vida e na sua vida. Aí você pode dizer o seguinte: ó, irmão, mas eu estou vivendo um deserto terrível, eu só vejo serpentes e escorpiões. Mas o Senhor te abandonou? O Senhor está com você? Então isso tem um testemunho. O testemunho de Jesus está aí em você. Quantas vezes você abre o seu coração e diz assim: irmão, estou passando por dificuldade. Aquele irmão que está ouvindo, ele disse: poxa, se esse irmão soubesse da dificuldade que eu estou passando, o que ele está falando aqui está me consolando, está trazendo consolo, porque eu não estou sofrendo sozinho, eu estou também sendo consolado pelas aflições dos irmãos. Você compreende? Então, quando nós abrimos a nossa boca e falamos do que Deus está fazendo, não é do que você está fazendo. Não é nem para você falar da esmola que você dá com a mão direita, a esquerda não tem que saber.
Não é nem, irmãos, para podermos falar de nada, não, porque, irmão, você não sabe, mas eu estudei o livro de Isaías e estudei bem, viu? Você não pode me desafiar aí, eu memorizei o livro todo. Não quero, não. Essas coisas a gente já está cheio, mas a gente precisa, sabe de quê? Do que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é real, e muitas vezes do que estamos fazendo para Deus não é real. Por isso que o testemunho de Jesus é um testemunho importante nas nossas vidas. O testemunho que João está dando: meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, e eu apalpei o verbo da vida, e o meu gozo é completo. Então o que é que João diz? Venha também para esse gozo. Amém, irmãos? Então esse é o espírito que nós precisamos nos dias que estamos vivendo. Precisamos edificar, precisamos exortar, incentivar uns aos outros, precisamos consolar uns aos outros, entendeu? Precisamos disso aqui. E para terminar o que Spurgeon disse, ele falou o seguinte: diga tudo o que Deus fez contigo, mas não diga nada do que você faz para Deus. Não busque aplausos, busque a glória de Deus. E para terminar, como disse o nosso irmão Deverne Frank, compartilhando a palavra naqueles dias que a gente teve a grata oportunidade de ouvir esse irmão, ele falou o seguinte: o Senhor deu para ele um sonho, e que nesse sonho, ele estava numa grande fila. Eu já falei isso para os irmãos, mas só para terminar. Ele estava numa grande fila, e nessa fila, ele era uma das pessoas que participavam da fila. E aí o que é que aconteceu? À medida que a fila ia andando, o coração dele ficava aflito. E ele viu um irmão que tinha feito grandes obras sobre a terra, um irmão renomado, conhecido, um irmão importante. Mas quando ele chegou com todas aquelas coisas diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, os olhos, as chamas de fogo saíram dos seus olhos, tocou tudo aquilo e queimou tudo, não ficou nada. Aí ele ficou pensando, se com ele está assim, imagine comigo. Mas aí ele viu uma irmã conhecida, uma irmã simples, uma irmã que não aparecia, uma irmã que era realmente tinha uma vida dada, uma vida piedosa com o Senhor, mas ela estava com as mãos assim, tinha um punhadinho de coisas na mão. Aí disse: se aquele irmão cheio de coisa apagou tudo, imagine agora essa irmã. Aí naquele exato momento que ela foi se aproximando, ela abriu as mãos para o Senhor, e nas mãos da irmã só tinha ouro, prata e pedras preciosas. E aí o Senhor falou para ela: entra no gozo do teu Senhor. Por que ela entrou no gozo do seu Senhor? Porque ela tinha um testemunho de quem? O testemunho de Jesus. Chegou a vez dele. Quando chegou a vez dele, um anjo, graças a Deus pelos anjos, o anjo fechou a cortina e disse: não é a sua vez não. E ele voltou para a terra, e ele tinha feito grandes coisas, e o Senhor falou claramente para ele: eu estou preocupado em edificar vidas. Irmãos, não despreze aquele momento que você tem com o Senhor, só você e o Senhor. Muitas vezes 10 minutinhos na madrugada. Não despreze aquele momento que você levanta de manhã e está ali, ninguém ouve sua voz, mas você está considerando ali as coisas diante do Senhor. Não despreze um simples texto das Escrituras que o Senhor lhe chama a atenção, e você se detém, e você ainda diz: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu estou aqui, Senhor. Nós precisamos, irmãos, de ver essa bendita pessoa, de ouvir essa bendita pessoa e apalpar essa bendita pessoa. Então, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando nós estivermos reunidos do grupo caseiro, não despreze a nenhum irmão e nenhuma irmã. Você vê Nicolas aqui, a gente não está desprezando você não, Nicolas, de maneira nenhuma. Mas Nicolas na reunião, ele diz assim: irmão, eu tenho um texto aqui para ler, eu não sei se está certo, se está errado, mas eu queria ler com os irmãos. Ouça, sabe por quê? Porque Deus pode estar falando com ele.
e Deus falando com ele pode estar falando para nós. Amém? O Senhor nos ajude. Senhor, nós colocamos esse pequeno tempo aqui diante do Senhor e reconhecemos que precisamos ser muito mais motivados do que outras coisas que ouvimos, Senhor. Que o Senhor possa ser com o nosso espírito poderosamente e nos levar a esse testemunho, Senhor, e nos guardar, como o Senhor fez questão de colocar dentro do mesmo texto, Senhor, o engano, e muitas vezes podemos ser enganados por esses seres espirituais. Senhor, tenha misericórdia, nos ajude, e até mesmo o nosso coração transviado, desejoso de alguma outra coisa, Senhor, muitas vezes deseja o engano. Que o Senhor nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja poderosamente com a vida de cada um de nós aqui, nos falando ao coração, para que nós possamos ter esse testemunho que o Espírito Santo fez questão de registrar. Que o Senhor nos ajude para a sua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.